A Toyota fez uma coisa que parecia impossível, colocou um Corolla híbrido na mesma faixa de preço de um BYD Dolphin. O que será que está acontecendo? Porque quando uma marca como a Toyota mexe no preço de um dos carros mais respeitados do país, o mercado inteiro fica preocupado. Mas calma, antes de sair correndo dizendo que a Toyota está desesperada, que está falindo, está com problemas, existe uma parte dessa história que quase ninguém está explicando. Porque o desconto existe, mas o motivo por trás dele é ainda mais interessante. Mas será que a Toyota está apenas fazendo uma promoção ou estamos vendo o começo de uma nova fase da guerra contra as marcas chinesas? Fique comigo até o final, porque a resposta muda completamente o mercado de automóveis. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e nos últimos dias o mercado automotivo foi pego de surpresa, porque uma coisa ficou muito clara na minha opinião, o mercado mudou e está muito louco. Durante décadas, o Corolla reinou praticamente sozinho, era aquele carro que o brasileiro comprava de olho fechado. Era pensar em Corolla que já vinha algumas palavras como tranquilidade, durabilidade e confiabilidade mecânica. Ele nunca foi o carro mais barato, ele nunca foi o carro mais chamativo, ele nunca tentou ser o carro mais tecnológico, mas tinha algo que poucos conseguiram construir: reputação, motor que dura a vida inteira e mecânica extremamente confiável, revenda forte. Aquele carro que você compra hoje sabendo que quando abrir a boca vai vender rapidinho. Só que então apareceu um desafio para a Toyota, um desafio chamado BYD. As marcas chinesas chegaram ao Brasil com uma estratégia completamente diferente. Eles não tentaram vencer a Toyota no terreno da tradição. Elas escolheram um outro caminho: tecnologia, equipamentos, design e principalmente uma sensação de carro do futuro. O consumidor começou a olhar para um carro elétrico ou híbrido chinês e fazer uma pergunta que antes quase ninguém fazia: será que eu ainda preciso pagar mais caro por uma marca tradicional? E essa pergunta mexeu com um mercado que parecia impossível de mudar. Agora entra o movimento da Toyota. O Corolla GLI Hybrid, em uma condição específica de venda direta para PCD, apareceu com uma redução bastante significativa em relação ao preço normal. O valor divulgado ficou próximo dos R$152 mil. E isso chamou a atenção por um motivo: ele colocou um Corolla híbrido na mesma faixa de preço de modelos que antes eram vistos como alternativas mais modernas e acessíveis. Mas é aqui que está o detalhe que muda tudo. Isso não significa que qualquer pessoa vai entrar hoje em uma concessionária e comprar um Corolla desse valor. Existe uma condição muito específica. Isso é só para a venda direta, com benefícios fiscais e regras próprias. Então, o primeiro ponto que precisamos entender é que precisamos separar a manchete da realidade. A Toyota simplesmente não acordou toda boazinha e decidiu dar de mão beijada quase R$45 mil de desconto no Corolla para todos os consumidores. Mas, na minha opinião, também seria errado ignorar totalmente esse movimento, porque uma empresa desse tamanho não faz uma ação comercial desse tipo sem analisar todo o mercado. E é exatamente aqui que essa história fica muito interessante. O Corolla Hybrid representa uma filosofia totalmente diferente. Ele não tenta ser o carro mais tecnológico do mercado, ele tenta ser o carro que você compra e não se arrepende depois. É o simples que funciona. O sistema híbrido da Toyota tem anos de desenvolvimento e a proposta é muito simples: um motor a combustão trabalhando junto com o motor elétrico para entregar eficiência, principalmente no uso urbano. É uma filosofia diferente da BYD e talvez essa seja a maior disputa. Não é apenas uma guerra de preços, é uma guerra de ideias. De um lado, um Corolla híbrido, uma marca com décadas de história.
uma rede enorme de assistência, uma reputação construída ao longo dos anos por aqui. Do outro lado, uma nova geração de carros chineses, insistindo em acessórios, mais equipamentos e mais tecnologia embarcada. Mas o verdadeiro confronto talvez nem esteja no Dolphin. E aqui está um detalhe que muita gente está ignorando. O maior rival da Toyota pode estar em outro lugar, porque existe um carro da BYD que entrou exatamente no território onde o Corolla sempre foi a maior referência, o mercado dos sedãs. Esse carro entrega conforto, tecnologia e o sistema híbrido, sem falar no preço que é competitivo. Estou falando do BYD King, que chegou para disputar justamente aquele consumidor que durante anos apenas olhava para Corolla e Civic. E agora eu te faço uma outra pergunta. Será que a Toyota está apenas defendendo seu território ou está preparando uma nova estratégia para enfrentar uma geração inteira dos carros chineses? Porque, na minha opinião, uma coisa ficou muito evidente com tudo isso. A época em que o Corolla vendia apenas pelo nome acabou. Agora ele precisa provar todos os dias o porquê ainda merece estar no topo. E quando colocamos Corolla Hybrid contra os novos rivais chineses, percebemos que essa disputa é muito mais complicada do que parece. Mas quando o consumidor compara o que cada carro oferece, é o momento em que ele escolhe o que melhor lhe atende. O consumidor brasileiro está vivendo um momento muito diferente. Antes a pergunta era: qual Toyota eu compro? Hoje a pergunta mudou completamente. Será que ainda vale a pena pagar mais caro por um Toyota? Ou você pensa diferente de mim? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários, porque essa mudança de pensamento é justamente o que está impressionando as marcas tradicionais. O Corolla continua tendo um público fiel, e eu entendo tudo isso, mas até quando? Eu também sou fã de carro japonês, mas quando a gente compara o que cada um oferece, chega a ser uma covardia. Ou você discorda de mim? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de comparativos de veículos, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vídeo novo toda semana para te deixar sempre muito bem informado. E se você precisa de ferramentas baratas para o seu carro, o link da nossa loja também está aqui na descrição. E continuando o nosso bate-papo aqui, meu amigo, é claro que quando a gente compra um carro, nós temos várias preocupações, porque comprar um carro não é apenas olhar uma ficha técnica, é pensar quanto ele vai valer daqui a uns 5 anos, se você vai encontrar peças facilmente, na hora da manutenção, o como será essa manutenção e quem vai querer comprar esse carro usado daqui a alguns anos. E nesse ponto, a Toyota destrói a concorrente chinesa. O Corolla virou um verdadeiro cheque em branco. Tem gente que compra sabendo que vai vender muito bem na hora que precisar. Mas uma coisa eu preciso admitir, a BYD incomodou e incomodou muito. Mas existe um detalhe importante que muita gente esquece. Tecnologia impressiona no primeiro momento. Confiabilidade aparece depois de alguns anos. E é justamente nesse ponto que a Toyota tenta recuperar espaço, porque o Corolla Hybrid não está tentando vencer pela novidade, está tentando vencer por tudo que já construiu. E a mensagem aqui, na minha opinião, é muito simples. Você pode até encontrar carros mais modernos, mas será que eles vão entregar a mesma durabilidade? E essa pergunta pesa na hora da decisão, não pesa? Principalmente aqui no Brasil, um país onde manutenção, seguro e desvalorização podem transformar uma compra aparentemente boa em algo com grande prejuízo. Agora vamos falar do ponto que mudou completamente essa disputa, o preço. Durante muito tempo, o consumidor olhava para um Corolla híbrido e pensava: é um excelente carro, mas, meu amigo, meu orçamento não aguenta, não alcança. Quando uma versão aparece em uma faixa próxima de um elétrico compacto, o jogo muda completamente. O consumidor começa a comparar. Antes, o Corolla estava em uma categoria, Dolphin estava em outra categoria. Agora eles aparecem exatamente na mesma faixa de preço. E isso é extremamente poderoso, porque o comprador começa a pensar:
Será que eu quero um elétrico moderno ou um sedã híbrido japonês? Essa dúvida é exatamente onde a Toyota quer chegar. Mas será que isso é suficiente? Essa, na minha opinião, é a grande pergunta, porque a BYD não chegou ao Brasil apenas para vender carros baratos. Ela chegou com uma estratégia de crescimento. Está evoluindo devagar e aumentando a sua presença, criando confiança, expandindo sua rede de concessionárias e conquistando consumidores que antes achavam uma verdadeira loucura comprar um carro chinês. A batalha agora não é apenas entre modelos, é entre gerações. De um lado, uma empresa que construiu uma reputação durante décadas, que é a Toyota. Do outro lado, uma outra empresa que quer mudar a forma como o brasileiro pensa sobre automóveis. E talvez seja por isso que esse movimento da Toyota seja tão importante. Não é apenas um desconto. Na minha opinião, isso é um belo de um sinal. Um sinal de que até as marcas mais fortes e mais tradicionais precisam se adaptar, porque o consumidor mudou. Ele pesquisa, ele compara, ele questiona, ele não aceita apenas pagar mais caro, ele quer levar para casa o melhor custo-benefício. Ou você discorda de mim? E já que estamos conversando, já me responde aqui nos comentários, pelo mesmo preço você compraria um Corolla ou um BYD Dolphin? Pode responder com sinceridade. Se você tivesse ali aproximadamente R$150 mil hoje, qual seria a sua escolha? Um Toyota Corolla Hybrid com todo esse histórico de confiabilidade ou um BYD com tecnologia elétrica e uma proposta muito mais futurista? Porque essa escolha, ela mostra exatamente para onde o mercado brasileiro está caminhando. E uma coisa é certa, hein? A guerra dos carros híbridos e elétricos está apenas começando. A Toyota percebeu, a BYD também percebeu. E no final dessa disputa, quem pode ganhar é você, o consumidor que está me assistindo. Chegou até aqui e ainda não é inscrito? Faça isso agora mesmo, meu amigo, porque desse jeito você permanece muito bem informado. Falando em coisa boa, vou deixar mais esses vídeos do canal aqui disponíveis para você continuar muito bem informado. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.